Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 6 de abril de 2019. Estamos começando o quarto mês do ano de 2019 e esta aqui é a primeira edição deste mês de abril do programa do Felipe Aquino, ok? Muito bom, então a gente está andando mais agora aqui no ano de 2019, estamos aqui no quarto mês, já andou aí 90 dias, né, média 90 dias, começando mais um trimestre deste ano de 2019, ok? Então, no programa de hoje, vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? Também, a partir do segundo bloco, vamos destacar as notícias esportivas. Tudo que está acontecendo no mundo esportivo, no mundo do futebol, aí vamos ver aí o que foi que aconteceu nos campeonatos estaduais no último final de semana, aí definindo aí finalistas, semifinalistas aí atuando, algum campeonato que também está decidindo o turno, que saiu o campeão do turno, também se classificando para a final ou semifinal. Vamos destacar tudo aqui, vamos detalhar tudo nas notícias esportivas, ok? Vamos destacar também que voltou a Libertadores. Essa semana a gente teve Libertadores com tudo. 7 brasileiros entrando em campo. Vamos ver como foi o desempenho deles. E vamos destacar também que teve também Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e muito mais, ok? Os detalhes nas notícias esportivas, ok? Também vamos destacar notícias do Brasil e do mundo. Tudo que foi destaque esta semana. Primeira semana do mês de abril de 2019, né? Começou exatamente na segunda-feira passada, dia 1º, e hoje é dia 6. Estamos no 6º dia do mês de abril. Vamos destacar também os resultados das loterias. Pegue seu bilhete, que nós vamos destacar aqui no programa hoje, os resultados das loterias e também os salves no final do programa. Daqui a pouco mostro como você pode interagir conosco nas redes sociais, ok? Está no ar o Felipe Aquino. Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 6 de abril de 2019 com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, Nada Além da Verdade no ar, ok? Então, senhoras e senhores, no programa de hoje eu tenho 4 fichas, ok? Então, lá vou colocá-las aqui no meu expositor. O número 1, 2, 3 e o número 4, ok? São 4 fichas e lá vou eu fazer o sorteio, ok? Então, é 1, é 2, é 3 e... Parou! Então, o número sorteado para o programa de hoje, senhoras e senhores, é o número 4. Pera um pouco. É o número 3. Pode entrar, Mário Pisato. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino.
Muito bom. Mário Pisato, número 4, o número 3. A ficha aqui, né? Só corrigindo. O número 3. Então, seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Então, pode ficar à vontade aí. A produção vai servir um lanche bom aí pra você. Cortesia do programa, ok? Muito bom. Então, senhoras e senhores, enquanto ele se prepara direitinho aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui na pauta. É isso aí. Então, enquanto ele se prepara direitinho aqui, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então, roda no vídeo a grade de perguntas. Então, são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as principais. Vale de R$5.000 até R$100.000. Se você mentir em uma dessas perguntas, você ainda consegue levar uma conta para casa. Por exemplo, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de R$100.000, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, leva R$25.000, que é a metade de 50.000. Também você vai poder concorrer a uma pergunta bônus, que vale R$1 milhão. E nesta pergunta, você poderá falar a verdade e levar R$1 milhão. Agora, se você mentir nela, você vai perder todo o seu dinheiro que você ganhou e você só vai levar o prêmio de participação do programa, que é R$1.000, ok? Apenas R$1.000 o prêmio de participação, ok? Então, vamos caprichar. Vamos ser sinceros que o jogo não está fácil. Muito bom. Então a gente viu aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado, tudo perfeito, ok? Então está preparado, Mário Pisato? Muito bom, então você passou por um treinamento de perguntas e respostas dentro de um polígrafo. Ele gerou para você umas 100 perguntas. Lá você poderia falar mentiras, só que já que você foi sorteado, aqui no palco você não pode falar mentiras. Aqui é nada além da verdade, ok? Nada além da verdade. Então, está preparado? Ok, então processe a primeira pergunta, computador, que vale o prêmio de R$5.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Na rua, você já caiu numa poça de lama? Veja só, vale 5.000. Na rua, você já caiu numa poça de lama? Sim? Você já tropeçou, caiu? Sua resposta é sim para essa pergunta? Ok, então ele disse sim. Sim. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é muito. Verdade! Muito bom, Mário Pisato. Você já ganhou R$5.000, ok? R$5.000 garantidos. Então agora vamos para a segunda pergunta do jogo, que vale o prêmio de R$10.000, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Pô, bora lá, atenção. Você já virou figurante em uma notícia de um telejornal? Bora lá então. Você já virou figurante em uma notícia de um telejornal? Sim? Sua resposta é sim para essa pergunta? Tem certeza? Sua conta em risco, a sua resposta é sim? Ok, então vou colocar aqui o sim. Sim. Então, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é muito.
Verdade! Muito bom, Mário Pisato. Você já ganhou 10 mil reais, ok? Já ganhou 10 mil reais. E agora vamos para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Caramba. Olha lá, valendo 20 mil reais. Você já foi pago para realizar uma capinação em um quintal? Então, você já foi pago para realizar uma capinação em um quintal? Sim? A sua resposta é sim para essa pergunta? Então, você já foi pago para realizar uma capinação em um quintal. Sua resposta é sim? Ok, então ele disse sim, deixa eu lá colocar aqui. Sim. Então, valendo 20 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é muito. Verdade! Muito bom, Mário Pisato. Você já ganhou 20 mil reais, ok? 20 mil reais garantidos. E agora vamos para a quarta pergunta do jogo. Quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 30 mil reais, ok? Então, vamos lá, roda no vídeo. Caramba, bora lá, bora lá. Tá começando a complicar aqui a situação. O nível tá aumentando. Olha só, a pergunta é o seguinte. Numa manifestação, você já apedrejou, olha isso. Você já apedrejou um vidro de um estabelecimento? Bora lá então. Numa manifestação, você já apedrejou um vidro de um estabelecimento? Não? Não apedrejou? Tem certeza? Nunca fez isso? Nunca apedrejou? Tem certeza? Sua resposta é não para essa pergunta? Não ou sim? Não? Ok, então ele disse não, deixa eu lá colocar aqui. Não, não. Então, senhoras e senhores, vamos ver o que diz o laudo das compatições. Felipe, esta resposta é muito. Mentira! Mentira! Mentira, resposta! Chegou ao fim o jogo, chegou ao fim na quarta pergunta. Veja como são as coisas, Mário Pisato. A máquina acha que você já apedrejou sim um vidro de um estabelecimento em uma manifestação, mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Então, Mário Pisato, você vai sair aqui do programa do Felipe Aquino com apenas 10 mil reais. É metade de 20 mil, ok? Então, muito obrigado pela sua participação, Mário Pisato. Então, pode sair por ali, ok? Então, senhoras e senhores, com esse estúdio todo dourado aqui, a gente encerra
o Nada Além da Verdade do programa deste dia 6 de abril de 2019, ok? No próximo programa tem mais Nada Além da Verdade, ok? Até lá, tchau! Muito bom, então a gente viu aí as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante ele mentiu na quarta pergunta e levou para casa apenas R$10.000, ok? Mas grana que já serve aí para não sair daqui de mãos abanando, ok? Então, senhoras e senhores, vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco aqui no programa do Felipe Aquino, vamos destacar as notícias esportivas, tudo que está acontecendo no mundo esportivo, no futebol, destacando tudo que aconteceu nos estaduais, na Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e etc, ok? Tudo isso nas notícias esportivas, que teve rodada cheia esta semana, ok? Além disso, vamos destacar notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque esta semana, os resultados das loterias, pegue seu bilhete aí, saque ele, que vamos destacar os resultados das loterias e os salves no final do programa. Assim que a gente voltar do intervalo, vou falar aqui os critérios de participação, ok? Como você pode interagir conosco nas redes sociais, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 6 de abril de 2019. Muito bom, então a gente acabou de ver aí no primeiro bloco as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante mentiu na quarta pergunta e levou para casa apenas R$10.000, ok? Muito bom, então, mas é um prêmio que já não faz mal aí, ninguém sai aqui de mãos abanando, né, antes do fim do jogo, né, aí sempre leva uma bagatela para casa, ok? Enfim, muito obrigado pela audiência aí que já está assistindo o programa do primeiro bloco aí. E agora a gente vai para o segundo bloco do programa do Felipe Aquino com as notícias esportivas, ok? Mas primeiramente vamos ver aqui os critérios de participação para que você possa interagir conosco nas redes sociais, ok? Então olha só, aqui no canto tem essas duas hashtags PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, qualquer uma dessas redes sociais aí, que você vai estar participando automaticamente aqui do programa do Felipe Aquino, ok? E também tem o nosso WhatsApp, ok? Então coloca aí no vídeo o WhatsApp. Tá aí, ó. É o 992 88 28 16, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos começar agora aqui definitivamente o segundo bloco do programa do Felipe Aquino com as notícias esportivas, ok? Então vamos lá, atenção, V3 especiais. Muito bom, notícias esportivas no ar, ok? Bom, esta semana foi totalmente emocionante, gente, recheada aí de momentos decisivos nos campeonatos estaduais e mais aí uma maratona de jogos da Libertadores, gente. A Libertadores aí acontecendo aí a terceira rodada da fase de grupos aí, todos os brasileiros entrando em campo nesta semana, ok? Mas primeiramente vamos destacar aqui a situação dos campeonatos estaduais, ok? Que já estão nas suas fases decisivas, fase tipo semifinais, decisões de turnos, já aí definições de finalistas. A gente vai destacar tudo agora aqui no programa do Felipe Aquino, ok? Então, bora lá. Vamos começar aqui com o primeiro estadual. Olha isso, gente. Nossa, que eu acabei de ver aqui. Vamos colocar em tela cheia pra gente ver melhor. Gente, ó, esse estadual aqui, mais tradicional que tem aqui, também confunde qualquer um, o regulamento é doido, tem que admitir. Mas olha isso, Vasco e Flamengo, gente, que confronto
clássico, o maior clássico ali do Rio de Janeiro, é o clássico dos milhões, decidindo a Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca. Gente, olha só, era as duas melhores equipes dos dois grupos da Taça Rio, né, se enfrentando aqui. Enfim, o jogo foi empate em 1-1. E com isso, o jogo teve que ser decidido nos pênaltis. Tanta rivalidade, né? Que situação. 1-1, aí o jogo teve que ser decidido nos pênaltis. E o Flamengo conseguiu vencer o Vasco nos pênaltis de 3-1. Aí depois de um jogo inteiro disputando, conseguiu empate quando o jogo já estava acabando, já ia perdendo seu título da Taça Rio. Ganhou uma chance com o seu gol que conseguiu fazer o Flamengo e conquistou a Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que é o Carioca, ok? Muito bom. E veja isso, as semifinais. Como eu disse, o regulamento pode confundir qualquer um, porque termina o turno, o segundo turno, aí tem umas semifinais que envolvem exatamente as equipes do ranking geral do campeonato. Isto é, o Flamengo sendo o primeiro melhor, o primeiro colocado, né, do ranking geral, o Vasco sendo segundo, só estou dando um exemplo aqui. O Vasco sendo segundo, o Bangu sendo terceiro e o Fluminense sendo o quarto. E veja o que podia acontecer. Um desses jogos de semifinais poderia não acontecer caso o Vasco tivesse conseguido ganhar a Taça Rio. O que não aconteceu, perdeu. Se o Vasco tivesse ganhado a Taça Rio, o jogo Vasco e Bangu não iria acontecer. Desculpe, o Vasco ele já iria para a finalíssima do Carioca, iria tirar a quarta pior equipe do ranking geral, que no caso era o Fluminense. Sabia? Aí o Fluminense já não iria mais voltar para o jogo caso o Vasco tivesse vencido a Taça Rio. E teríamos apenas um Flamengo e Bangu nas semifinais, já com o Vasco esperando o vencedor desse jogo. Mas não aconteceu. Flamengo ganhou, então é Flamengo e Fluminense nas semifinais e Vasco e Bangu nas semifinais, ok? Tá aí. Eles estão aí de novo. Vamos ter mais um Fla-Flu, já o quarto Fla-Flu que vai acontecer em 2019. Vasco e Flamengo já foi só o segundo, com o mesmo resultado daquele jogo do início de março. Porém, teve que ser um vencedor e teve que ir para os pênaltis, né? Futebol é assim, gente. Haja coração, é muita emoção mesmo. Entende isso? Meu Deus. Vamos para outro estadual aqui? Vamos para o Paulista. O Paulista, semifinais ainda, jogos de ida. Tivemos São Paulo empatando com Palmeiras em 0-0. Jogo de ida no estádio do Morumbi. E o Corinthians jogando com Santos. O Corinthians largou na frente, vencendo o Santos de 2-1. Tá vendo só o jogo dos Corinthians e Santos? Corinthians venceu. Enquanto São Paulo e Palmeiras foi empate. E os jogos de volta serão agora neste fim de semana. Irá decidir quem serão os finalistas do Paulistão de 2019, ok? Os finalistas do Paulistão de 2019 a gente vai estar destacando aqui semana que vem. Vamos agora para o Campeonato Mineiro, que também teve semifinais, jogos de ida, que nem ali no Paulista. Tivemos Boa Esporte e Atlético Mineiro 0-0. E o Cruzeiro vencendo o América Mineiro de 3-2. Cruzeiro jogando visitante, como se fosse fora de casa. Venceu o América Mineiro de 3-2, ok? Vamos agora para outro estadual aqui. Vamos partindo aqui, vamos passando o lápis, né? Vamos para o Paranaense. O Paranaense está em segundo turno. Vai ser decidido as semifinais neste fim de semana, que serão entre Atlético Paranaense, Rio Branco e Coritiba e Londrina. Lembrando que o Toledo foi o campeão do primeiro turno e ele só vai esperar o campeão do segundo turno para as finalíssimas dos dias 14 de abril e 21 de abril, entende? Ok, então aí a quinta rodada terminou com o Maringá 3-0 no Toledo. Vamos se despedindo dessas equipes aqui. Os últimos destaques dela. O Maringá 3-0 no Toledo, que não é nem de Série B, nem de Série... exceto Toledo, gente. O Toledo vai voltar para o jogo, que ele não está nas semifinais do segundo turno aqui do Paranaense, mas o Toledo vai voltar para o jogo na final. Vai só esperar ali a decisão de Atlético Paranaense Rio Branco, Coritiba e Londrina, que é o jogo da final do segundo turno, ok?
O Atlético Paranaense deu zica. Perdeu para o Londrina de 4-1 aqui na última rodada da fase normal. Foz do Iguaçu 0-0 no Operário. Coritiba venceu o Paraná de 1-0. E tivemos o clássico das duas equipes de Cascavel, que tem o mesmo nome, né? Diferenciando só no o nome, assim, o nome de brasão, tipo Futebol Clube, Clube Recreativo, né? Então, o Futebol Clube Cascavel enfrentando o Cascavel Clube Recreativo. E o jogo foi 1-1. Fechando aqui e vamos se despedindo das duas equipes, dos dois Cascavéis. E ok. O Rio Branco conseguiu se classificar, né? Se bem que o Rio Branco conseguiu se classificar aqui para as semifinais do segundo turno, pode ficar até a final, caso consiga aí vencer o Atlético Paranaense, consiga derrotar o vencedor de Coritiba Londrina ali, entende? E o Rio Branco venceu o Cianorte de 1-0. Ok? E o Londrina, né, que venceu o Atlético Paranaense de 4-1, tá ali, ó, vai enfrentar o Coritiba nas semifinais do segundo turno, ok? Equipes favoritas aí, vai ver aí o que pode acontecer nas próximas fases do estadual do Paraná, ok? Vamos agora para o Catarinense, que aos poucos vai fechando aqui. Tivemos 2 rodadas, gente, essa semana. 16ª rodada, no final de semana, tivemos o Joinville perdendo em casa para o Marcílio Dias de 1-0. O Avaí vencendo o Tubarão de 2-0. O Metropolitano perdendo em casa para o Criciúma de 1-0. Ercílio Luz empatando com o Figueirense em 1-1. E a Chapecoense vencendo o Brusque de 2-0. E na 17ª rodada, no meio de semana, tivemos Figueirense empatando com a Chapecoense em 3-3. Marcílio Dias empatando com esse Luiz em 2-2, Criciúma vencendo o Joinville de 1-0, Tubarão vencendo o Metropolitano de 2-0 e o Brusque perdendo em casa para o Avaí de 4-0, ok? Tá aí, Catarinense, caminhando também aí para a sua fase final, falta só mais uma rodada aí, até ser decidido aí os semifinalistas, finais, né? Que coisa. Vamos agora para o Gaúcho. Gaúcho, tivemos semifinais, jogos de ida. São Luís empatou com o Grêmio em 0-0 e o Internacional, jogando fora de casa, venceu o Caxias de 2-1. Tá aí, a dupla Grenal começando, assim, em termos relativos, estatisticamente, começando bem, conseguindo aí resultados bons para protagonizar aí um Grenal na final. Que aí os jogos de volta vão ser agora nesse fim de semana. Aí vão decidir aí quem vai se classificar e quem serão os finalistas do Gaúchão, ok? Vamos agora para o Campeonato Baiano, que esse aqui já temos finalistas mesmo. Semifinais, jogos de volta. Tivemos o Bahia de Feira de Santana vencendo o Vitória da Conquista de 2-1. O jogo de ida foi 1-1. Vitória da Conquista e Bahia de Feira de Santana. E o Bahia de Feira de Santana, ele é o primeiro finalista. E o Atlético Baiano perdeu para o Bahia de novo, 2-0, jogando em casa agora, que o jogo de ida foi 3-0 para o Bahia, jogando lá na Fonte Nova. E aí o Bahia jogando no interior, né, que o Atlético da Bahia não é de Salvador. Enfim, o Bahia venceu de 2-0 e se classificou para a final. E a final será entre Bahia e Bahia. Como é que é? Que história é essa? Bahia da capital e o Bahia de Feira de Santana. Ou Bahia mais tradicional ou um Bahia menos tradicional, né, gente? Que coisa, né? Um clássico Bahia. Agora há pouco a gente mostrou ali no Paranaense, Cascavel e Cascavel, né? Dá pra ver que aqui na Bahia também tem 2 Bahias, né, gente? Tem o Bahia mesmo da capital e o Bahia de Feira de Santana, né? Poderia ter até 2 Vitórias, né? Vitória da capital e o Vitória da Conquista, né? Que isso? Times aí que tem plágios, né? Que coisa. Ok, então bora agora para o campeonato aqui. Subiu o Nordeste. Um que a gente não destacou recentemente foi o Alagoano, que também decidiu finalistas. Semifinais, jogos de ida, foi entre jogos de ida. As semifinais foi entre CSA e Coruripe e CRB e Jaciobá. Nas semifinais, jogos de ida, o CSA, jogando fora de casa, venceu o Coruripe de 6-2. E o jogo de volta, o CSA empatou em 1-1, jogando em casa. E com esse resultado, o CSA é o primeiro finalista do Alagoano. E
o outro finalista será o CRB, que no jogo de ida venceu o Jaciobá de 3-2 e no jogo da volta venceu de novo o Jaciobá de 2-0. E assim a final vai ser o famoso clássico lá de Maceió, CSA e CRB. Que clássico, né? Normal para a final do estadual. E agora vamos partir aqui para outro estadual. Vamos para o Goiano. Goiano, tivemos as semifinais, jogos de ida entre Goiânia e Goiás. O Goiás, jogando fora de casa, venceu o Goiânia de 3-0. E o Vila Nova enfrentou o Atlético Goianiense e o jogo foi 1-1, ok? E os jogos de volta serão nesse fim de semana e irão decidir os finalistas do Goiano, ok? Agora vamos fechar aqui a maratona dos estaduais com Barezão. Barezão teve aí mais 2 rodadas normais e já estão definidas as semifinais do segundo turno, que serão entre Manaus e Iranduba e Nacional e Princesa. Mas vamos destacar aqui os jogos normais. A 6ª rodada tivemos o Manaus vencendo o Penarol de 2-1, o Rio Negro vencendo o Sul-América de 3-2, o Iranduba perdendo em casa para o Nacional de 2-0 e o Princesa vencendo o Fast Clube de 1-0. E na 7ª rodada, Iranduba venceu o Princesa de 1-0, o Fast Clube empatou com o Nacional em 1-1, o Sul-América venceu o Penarol de 2-1 e o Nacional goleou o Rio Negro de 5-0, ok? Bom, e as semifinais do segundo turno já estão armadas. Formadas aqui, Manaus e Iranduba, Nacional e Princesa, irão ser decididas agora neste fim de semana. Os finalistas do segundo turno, que irá decidir no meio da semana que vem. O campeonato poderia muito bem acabar também já no dia 10. Porque, olha só, o Fast Clube, ele é o campeão do primeiro turno. E o Fast Clube, por acaso, se estivessem nas semifinais enfrentando qualquer uma dessas equipes e fosse para a final e fosse campeão do segundo turno, eles antecipariam o fim do campeonato para o dia 10. Mas não vai ter mais como isso acontecer. Vai ter a final nos fins de semana dos dias 13 e 20 de abril, ok? De qualquer maneira. Enfim, tá aí. Pode ser Manaus, Iranduba, Nacional ou Princesa enfrentando o Fast Clube lá na finalíssima do Barezão. Entendem? Que vai ser o campeão aqui do segundo turno do Barezão, ok? É cada matemática que a gente vai te contar, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados dos estaduais, ok? Então, senhoras e senhores, é muita emoção mesmo, né? Emoção pura mesmo. Que a gente vê assim, os resultados é bem forte mesmo. Emociona qualquer um, qualquer coisa pode acontecer, ok? Então, retorna para mim aqui. Muito bom, haja coração. Acabamos de ver aí todos os resultados aí dos campeonatos estaduais. Teve alguns que a gente não destacou porque não teve o fim de umas fases até o fechamento de nossa edição de hoje, ok? Mas semana que vem a gente vai estar destacando tudo aqui desses outros estaduais que a gente não destacou no programa de hoje, ok? E agora vamos falar, agora chegou a emoção, gente. Vamos destacar as competições de meio de semana, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, ok? A gente vai começar primeiramente destacando a Sul-Americana. Eu sei que a Sul-Americana não teve brasileiro, mas a gente tem que deixar tudo em ordem aqui, todos esses jogos, para a gente ter noção que a gente destacou aqui no programa e que pode ser adversário de algum brasileiro nos próximos meses, ok? Na segunda fase, entende? Então, bora lá, vamos destacar logo esses jogos aqui, vamos colocar em tela cheia. Mais uma sessão de jogos da fase 1, jogos de ida da Copa Sul-Americana. E, gente, entrou o campeão de 2017, tá? O Independiente, que derrotou o Flamengo naquela ocasião e estreou na Sul-Americana de 2019, goleando o Deportivo Nacional, binacional de 4-1. Ou melhor, o Independiente da Argentina é campeão em 2010 e campeão em 2017, tá? Ele é bicampeão, então venceu o binacional do Peru de 4-1, jogando em casa, jogo de ida. Argentino Júnior, também argentino, né, já disse, venceu o Estudiantes da Venezuela de 2-0. Universidade Técnica de Cajamarca do Peru empatou com o Cerro do Uruguai em 1-1. Bem que poderia ser de Santiago nesse clássico, né? Universidade Católica e Colo-Colo, né? Você sabe, né? Universidade do Chile, Colo-Colo. Universidade Católica do Chile e Colo-Colo, né? Mas o incrível que pareça é que essa Universidade Católica é do Equador
enfrentando o Colo-Colo do Chile. E o Colo-Colo do Chile venceu esse Universidade Católica plagiado, né? De 1-0, gente. Tá aqui. Venceu o Católica do Equador de 1-0. Mineiros da Venezuela venceu o Sol de América de 1-0. E o Deportivo Cali da Colômbia venceu o Guarani do Paraguai de 1-0 também, ok? Lembrando que o Deportivo Cali, finalista de Libertadores em 99, perdeu para o Palmeiras, né? Devo dizer. O Cerro do Uruguai, não é o Cerro do Uruguai, não. Colo-Colo do Chile. No... Ah, sim, o Colo-Colo do Chile, finalista de Sul-Americana em 2006, mas perdeu para o time do México, entende? E o Independiente, jamais irei te esquecer. Lá conseguiu vencer, olha só, agora há pouco estava falando aqui no Campeonato Goiano, né, no estadual, o Goiás, né, o Goiás que venceu o Goiânia de 3-0. A final da Sul-Americana de 2010 foi Independiente da Argentina e Goiás. E o Goiás tinha vencido um jogo, o Independiente tinha vencido outro jogo, tinha igualado e o jogo tinha sido decidido nos pênaltis e deu Independiente. E em 2017 foi uma vitória do Independiente em cima do Flamengo. E o outro jogo, empate. E vitória do Independiente. Título do Independiente. Mais um título na Sul-Americana, ok? Essa competição aqui, ela acontece devagarinho mesmo. Alguns jogos um mês, outros jogos numa outra parte de mês. Outra aí ainda vai ter os jogos de volta, ok? Então, senhoras e senhores, já retorna aqui pra mim. Tá aí, só pra gente reconhecer, criar noções, que tá recheado, gente. Que o ano aí já no seu 4º mês, né? Só pra gente entender direito aí como pode acontecer, né? O caminho de todas essas equipes, ok? Aí quando for lá no final, né? Pra acabar, a gente exibe todo o gabarito, né? Como foi o caminho da equipe campeã, como a gente exibiu nos últimos programas de 2018, que a gente observou, né? O ranking de títulos, né? A gente faz isso por isso mesmo, tá? Entende? E agora a gente vai falar de Copa do Brasil, gente. Agora vamos entrar no Brasil e vamos falar da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, essa semana, a gente teve uma fragmentação doida. Porque a gente teve jogos de ida da fase 3, jogos de volta da fase 3 também. E teve um jogo fantasma da fase 1. Vou já explicar. E a gente vai colocar em tela cheia aqui. Gente, olha isso. Esse jogo da fase 1, esse jogo fantasma, ele foi anulado, a gente não tinha destacado ainda aqui, mas ele tinha sido anulado por conta de uma interferência externa da arbitragem. Esse jogo tinha sido em fevereiro, entre a Aparecidense de Goiás. Agora, a gente não destacou não, né? Ele não tá nas semifinais, mas a gente andava destacando ele sempre no Campeonato Goiano, né? Mas o Aparecidense de Goiás tinha vencido aquele jogo contra a Ponte Preta, mas aconteceu uma interferência externa lá e anularam o jogo e adiaram esse jogo, então criou um buraco nessas fases, mas esse buraco vai ser preenchido ao menos até essa próxima semana, se Deus quiser. E esse jogo foi decidido, foi adiado agora para essa semana, e a Aparecidense venceu a Ponte Preta de 2-0, está na fase 2 definitivamente, ok? E agora a fase do momento, né? A fase 3. Tivemos jogos de ida da fase 3 entre o Botafogo do Rio de Janeiro e o Juventude do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. E o jogo foi 1-1, gente. 1-1. Luverdense e Fluminense, o jogo foi 0-0. O jogo foi lá em Lucas do Rio Verde, 0-0. Azedou o molho, gente. Olha só a situação. Agora o Santos já perdeu. Santos perdeu para o Atlético Goianiense de 1-0. ABC de Natal venceu Santa Cruz, lá de Recife, de 1-0. E o CRB do Alagoas empatando com Bahia em 1-1, ok? Agora há pouco a gente destacou essas duas equipes nos estaduais. Que coisa, né? E aí, ó, jogos de ida. E tivemos 2 jogos de volta. Corinthians e Ceará. O Ceará venceu esse jogo da volta de 1-0. Só que o jogo da ida tinha sido 3-1 para o Corinthians. Então, com esse resultado agregado de 3-2 para o Corinthians está na fase 4 da Copa do Brasil. Bem que eu coloquei Botafogo e RJ ali na fase 3, porque tinha outro Botafogo em jogo. Mas ele já saiu, tá, gente? O Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba enfrentou o Londrina do Paraná.
e empatou em 3-3. E o jogo da ida tinha sido 2-0 para o Londrina, e o Londrina está classificado para a fase 4 da Copa do Brasil, ok? Tá aí, gente. Este aqui são os jogos da Copa do Brasil, com direito a um jogo fantasma aí da primeira fase, que foi adiado aí por conta de muitas burocracias ao decorrer de arbitragem, interferência externa, situação forte, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, retorna aqui para mim, para a gente terminar. Muito bom, gente. Então, tá aí, ó, destacada a Copa do Brasil, né? Muito bom. E agora, para a gente fechar mesmo aqui as notícias esportivas do programa de hoje, a emoção pura da Libertadores da América 2019, ok? Esta semana foi a terceira rodada da fase de grupos, ok? 7 brasileiros entrando em campo e vamos ver como foi que eles se saíram, ok? Tá aqui, todos os jogos. Então, vamos colocar em tela cheia. A terceira rodada da fase de grupos, tivemos pelo grupo 1. Gente, que confronto! É um confronto que poderia ter acontecido em 2015 numa final e está acontecendo agora em 2019 na fase de grupos. Internacional e River Plate, gente. Eu me lembrei que lá em 2015 as semifinais era Internacional e Tigres e River Plate e Guarani, não foi? O River Plate conseguiu passar pelo Guarani, não foi? Só que o Inter parou com o Tigres e o Tigres se classificou. Enfim, esse jogo poderia ter sido a final da Libertadores de 2015, Internacional e River Plate. Teria sido muito emocionante, né, gente? Né? Mas a vingança a fiança está sendo paga aqui na fase de grupos de 2019, Internacional e River Plate, o primeiro jogo, né, que ainda vai ter um outro jogo, que vai ser lá na Argentina, que esse jogo aqui foi em Porto Alegre, e foi 2-2 para o Internacional. 2-2 Internacional River Plate. O outro confronto do grupo foi Palestino 3, Aliança Lima do Peru 0, ok? Pelo grupo 2, o grupo B, tivemos o Cruzeiro jogando fora de casa com o Emelec do Equador, lá em Guayaquil, e o Cruzeiro, com a sua valentia, venceu o Emelec de 1-0. Resultado bom e continua aí sendo o único... E é isso, gente. Depois eu falo. Continua aí sendo um brasileiro com 100% de aproveitamento na Libertadores, ok? O outro confronto foi Deportivo Lara 2, Huracan da Argentina 1, ok? No grupo 3, é o grupo que não tem brasileiro, foi entre Universidade Concepción do Chile e Godoy Cruz da Argentina. O jogo foi 0-0. E o outro confronto foi Sporting Cristal do Peru e Olímpia. O Olímpia, jogando fora de casa, venceu o Sporting Cristal do Peru de 3-0. Agora o grupo 4 é o grupo do bruto dos brutos do brasileiro. É o grupo do Flamengo, gente. E também é o grupo que tá um pentacampeão de Libertadores e que não é o Flamengo. Gente, olha só que situação que a gente tá vendo aqui. É um grupo que tem 2 menos favoritos de se classificar. Desculpe, menos favoritos, porém 2 monoscampeões. Saquei. Enfim, esse grupo 4 aqui, estatisticamente, tem 7 Libertadores, né, dentro desse grupo aqui. Sabe? 7 Libertadores. Temos 2 times monocampeões. Quando digo monocampeões é que tem só um título. E um time pentacampeão, que nem a nossa seleção brasileira nas Copas do Mundo. Enfim, o pentacampeão é o Peñarol, gente. É o Peñarol do Uruguai. E os monocampeões é a LDU e o Flamengo. E um jogo nessa semana foi Flamengo e Peñarol. O jogo foi no Maracanã, no Rio de Janeiro. Maracanã entupido, mais de 60 mil, quase 70 mil pessoas. E acontece esse desastre. Peñarol, pentacampeão da Libertadores, venceu o Flamengo de 1-0 jogando lá no Rio de Janeiro. Que situação, gente. O Flamengo já deu tropeçou aí. Não se manteve aí um brasileiro 100% invicto. Já perde no Cruzeiro nesse troço. E o confronto LDU e San José foi 3-3. Que resultado incrível, gente. Que resultado forte, né? Enfim, Peñarol e Flamengo se protagonizando aí com as melhores equipes do grupo 4, ok? No grupo 5 tivemos Atlético Mineiro enfrentando o Zamora da Venezuela em casa,
E o Atlético venceu de 3-2. Resultado bom para o Atlético, que ele vinha de 2 derrotas, devo dizer. Uma para o Cerro Porteño e uma para... Qual era a outra equipe, produção? Para exatamente o Nacional do Uruguai. Enfim, se recuperando aí no grupo 5. O outro confronto foi Cerro Porteño 1, Nacional do Uruguai 0. Agora o grupo 6, o grupo do atual campeão brasileiro, o Palmeiras. E agora foi. O Palmeiras jogou na Argentina com São Lourenço e deu um castigo monumental para o campeão brasileiro. É, gente, quem vai jogar ali na casa do São Lourenço sempre sai levando peia mesmo. O Flamengo em 2017, o Botafogo e o Cruzeiro em 2014, lembra? É, ninguém se dá bem não jogando ali naquele estádio do São Lourenço. São Lourenço é campeão em 2014 de Libertadores. Palmeiras campeão em 99, né? Só para variar. Enfim, nesse confronto aí, 2 Libertadores, né? Enfim, o São Lourenço venceu de 1-0 o Palmeiras. Como eu disse, um castigo monumental para o campeão brasileiro. O outro confronto foi Melgar do Peru 1, Júnior da Colômbia 0, ok? E agora no grupo 7, o grupo do atual campeão da Copa Sul-Americana, enfrentando o atual vice-campeão da Libertadores, gente. E que deu um castigo, né, para o Palmeiras ano passado, lembra? É, dessa vez o Atlético Paranaense deu muito bem, venceu o Boca Juniors em casa de 3-0, gente. O Atlético Paranaense aí dando boa vida no seu grupo, venceu o Boca Juniors de 3-0. O outro confronto do grupo foi Tolima 1, Jorge Wilstermann da Bolívia 1. E agora, para fechar aqui as notícias esportivas, as Libertadores, tivemos o Grêmio enfrentando, agora sim, é o verdadeiro Universidade Católica. Agora a gente destacou do Universidade Católica enfrentando o Colo-Colo ali na Sul-Americana. Aquele é um plágio, gente, é a Universidade Católica lá do Equador. Mas esse aqui é o time dos times mesmo, é o verdadeiro Universidade Católica que a gente conhece, enfrentando o Grêmio. O Grêmio não se deu bem, perdeu de 1-0, ok? E o Grêmio, aí no ranking dessas 3 primeiras rodadas da fase de grupos, se tornou o pior brasileiro de todos, com 2 derrotas e 1 empate. E o Libertad Paraguai, o outro confronto do grupo, venceu o Rosário Central de 2-0, ok? E agora, dando aqui a nossa análise para os times brasileiros, o time que mantém 100% de aproveitamento é o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu as 3 primeiras partidas, venceu o Deportivo Lara, venceu o Huracán, vencendo o Emelec. Já o Internacional perdeu 2 pontos. Eu sei que venceu o Palestino e venceu a Aliança Lima, mas empatou com o River Plate e perdeu 2 pontos. O Flamengo, assim o mesmo que o Palmeiras e o Atlético Paranaense, venceram 2 e perderam 1. Entende? Então eles têm campanhas idênticas, assim, com 2 vitórias e 1 derrota. Isto é, já perderam 3 pontos, assim já não vão conseguir gabaritar a fase de grupos. Mas classificar eles têm boas chances ainda. E o Atlético Mineiro é a equipe que tem a situação mais razoável, que está com 2 derrotas e conseguiu 1 vitória. Já o Grêmio é o que está com a situação delicada nessas 3 primeiras rodadas. Empatou primeiro, perdeu os 2 segundos. Enfim, os brasileiros que estão com as situações delicadas é mesmo Grêmio e Atlético Mineiro. Já o Internacional, o Palmeiras, o Atlético Paranaense e o Flamengo, deu só uma estabilizadinha. Mas eles continuam indo muito bem, ok? Bom, indo atrás do prejuízo. Quem irá mesmo verdadeiramente atrás desse prejuízo todo é o Grêmio e o Atlético Mineiro, ok? Semana que vem, mais emoções de Libertadores, ok? Mas talvez já ficou emocionante. Tem que admitir, já ficou emocionante essa Libertadores. Ok? Show de bola. Então, já, senhoras e senhores, a gente já destacou muito aqui. A nossa resenha hoje estava entupida. Então, retorna aqui pra mim. Muito bom, gente. Tá aí, ó. É a Libertadores. Quando diz que é Libertadores, vamos dizer que se liberta de uma pressão dessa, né? A situação dos brasileiros aí, de uns 2 pelo menos estão delicadas, uns estão razoáveis aí, né?
Segurado o Flamengo essa semana, segurado o Internacional e menos o Cruzeiro. O Cruzeiro continua sendo o melhor brasileiro até o momento da Libertadores, conseguiu aí uma vitória fora de casa. Já o Flamengo aí deu a zebra, né, jogando no Maracanã lotado, aí perdeu para um pentacampeão da Libertadores, o Peñarol, né? Que coisa. Tá só na metade, gente, tá só na metade, que vem muita emoção pela frente, tem que admitir. Vem muita emoção, vem muito castigo aí pros times brasileiros, tem que admitir que vem mesmo, ok? Então, com essas notícias, a gente encerra, com esses resultados, ou melhor, a gente encerra as notícias esportivas. E agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá começar com a primeira notícia. Bom, a gente veio destacando nos últimos meses, desde o final de 2018, sobre a companhia aérea Avianca Brasil. Enfim, ela estava em processo de recuperação, está ainda em processo de recuperação judicial. A situação dela está complicada, ela está em crise aí, tendo que devolver aeronaves, inclusive devolveu até o seu único cargueiro que operava aqui no Brasil, entende? Não só os voos de passageiros. Enfim, olha só o que foi feito, foram feitas as propostas esta semana, olha só. Foram feitas propostas aí da Azul, da Latam, da Gol aí, por fazerem divisões em 7 partes da companhia Avianca. Enfim, vamos detalhar isso aqui direitinho para todo mundo entender. O presidente da companhia aérea Azul, John Rodson, ele criticou na última quinta-feira, dia 4, em uma entrevista, a proposta de dividir em 7 partes a Avianca Brasil, que está em processo de recuperação judicial. Esta proposta tem apoio da Latam e da Gol, que também anunciaram nas vésperas de ter concordado em fazer essa oferta, cada uma por pelo menos uma dessas 7 fatias da empresa, chamadas de unidade produtiva isolada, que seriam vendidas em leilão. O presidente da Azul afirmou que ele não sabe como pode ter 7 divisões com aeronaves. Pessoal, isso é um plano para fechar a empresa de vez, resgatar uma empresa e um fundo que está com essa ideia para tentar achar mais dinheiro. Não vai dar certo não, na minha opinião, foi o que o presidente da Azul disse. Com essas propostas, ambas companhias, olha isso, devem entrar nessa disputa, pelo menos pelo ativos da área junto com a Azul, que até então tinha sido a única a manifestar interesse nos ativos da Avianca Brasil. E no mês passado, a Azul já fez uma proposta para comprar parte das operações da companhia aérea Avianca por mais de 100 milhões de dólares, o equivalente a 400 milhões de reais. Questionado com esse modelo de dividir os ativos em 7 partes, interessa a Azul, o presidente da Azul, ele acredita que não. A Avianca, a 4ª maior companhia aérea do Brasil, está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado, e a companhia acumula anos de crescentes prejuízos e atrasos em pagamentos de arrendamentos de aeronaves. A aquisição de ativos da Avianca Brasil permitiria à Azul ampliar sua presença em Congonhas, considerando o filé mignon dos aeroportos brasileiros. O filé mignon dos aeroportos brasileiros. Enfim, segundo o John, aqui, o presidente da Azul, a proposta de divisão da Avianca Brasil seria uma tentativa de concorrência de evitar essa maior participação da Azul no aeroporto da capital paulista, o de Congonhas. O executivo aqui,
Ele disse que o que diria é o seguinte: nós estamos tentando entrar em Congonhas, na operação da ponte aérea, há muitos anos. O que eu diria é que essa oferta é que eles fazem para tentar evitar que a Azul entrasse em Congonhas. Eu não sei se eles têm medo, se eles são do nosso produto, do nosso pessoal, da nossa pontualidade, mas essa parte do jogo a gente queria ter essa força. Mas tem, olha isso, mas tem eles têm esse medo, mas nessa parte do jogo eles queriam ter essa força, mas a gente tem agora que parar de olhar e acho que a ANAC tem sido bem clara e que não pode vender os slots, e a gente está com um pé atrás agora, tá vendo só? O executivo aqui disse isso, ok? Olha só, enfim, agora vamos ficar com a Avianca aqui no nosso destaque, porque tá difícil mesmo a situação. Porque olha o caso que aconteceu nesta semana. Um voo da Avianca que seguia de Brasília para Congonhas, exatamente, em São Paulo, que a gente acabou de falar aqui na primeira notícia, ele foi impedido de decolar na noite da última quinta-feira, dia 5, porque o avião ele foi penhorado pela justiça. É isso. Tiraram, evitaram, não decolou, por causa de tudo isso que aconteceu. Olha só, porque o avião estava penhorado pela justiça, passageiros e tripulantes que já tinham embarcado, ficado por 1 hora e 10 minutos dentro da aeronave e foram retirados por oficiais de justiça. E por falar em avião, tem um avião passando aqui em cima agora, parece que ele curvou aqui perto, eu tô ouvindo a zoada, né? Que situação, né? Veja só, uma companhia aérea em processo de recuperação judicial, que é isso? Situação muito catastrófica, né, gente? É um Azul Cargo que passou aqui, que acabei de ouvir. Enfim, era um Azul, mas vamos voltar a falar de Avianca aqui, porque olha só, conta isso, o confisco do avião partiu de uma decisão liminar que atendia a um pedido dos criadores da companhia que está em recuperação judicial desde dezembro de 2018. A Avianca ela conseguiu reverter a liminar, mas oficiais de justiça já tinham ido ao aeroporto. E em nota, a empresa diz que tomou as medidas necessárias, que os passageiros impactados estão sendo atendidos, que seguem operando normalmente. Então, quem continuou aqui, disseram que eles estavam falando em motivos operacionais, mas que todo mundo aqui, sem previsão, deram alimentação para as pessoas com mais de 80 anos, que relatam dos passageiros aqui. E um empresário que chama Israel Leite, ele disse que por volta de 21 horas, parece que eles já sabiam que a gente não iria decolar. O pessoal ficou revoltado pela falta de transparência. O voo estava marcado para sair às 19 horas do dia e ele foi remarcado uma primeira vez para as 22h30 e depois para 1h20 da madrugada. Com isso, o destino também foi alterado. Como o aeroporto de Congonhas, né, fecha antes da meia-noite, a rota ela foi para o aeroporto de Guarulhos e o pouso ocorreu às 2h35 da sexta-feira do dia 5, do dia de ontem, ok? Tá aí, olha só, a situação muito crítica, gente, muito crítica. Tudo isso que aconteceu esta semana, né, gente? Que coisa, como a gente pode ser tratado de um jeito como esse? Que situação, né? Então, senhoras e senhores, agora vamos para a próxima notícia. Bom, foi um puro destaque esta semana, olha só. Para quem vai fazer o Enem, olha só o que rolou esta semana. Rolou aí um molho azedo aí numa situação. O Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, ele informou na última terça-feira, dia 2, que avalia alternativas seguras para a impressão de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. De acordo com o Instituto, do cronograma do exame está mantido. O que aconteceu foi que a gráfica que imprime as provas foi decretada a falência dela. E o que estava acontecendo é um rebuliço aí na situação, mas deve ocorrer
este ano o Enem nos dias 3 e 10 de novembro estão mantidas, estão buscando alternativas, como a gente acabou de falar aqui. Enfim, vai lá, vocês vão entender direito agora. Na última segunda-feira, dia 1º de abril, a gráfica R.R. Dorneley, responsável pela impressão das provas desde o ano de 2009, exatamente há 10 anos, e também ela ia ser responsável por imprimir a edição deste ano do Enem, entrou com pedido de falência e a empresa informou estar deixando de operar no Brasil devido às atuais condições de mercado na indústria gráfica editorial tradicional. Funcionários da gráfica protestaram naquela manhã contra essa decisão. Segundo o cronograma geral de licitação que a R.R. Dorneley venceu para imprimir as provas e o trabalho da gráfica começaria no mesmo pedido nas inscrições para o Enem, que vão de dia 6 a dia 17 de maio. O processo para elaborar uma licitação até a contratação de uma nova empresa, no entanto, leva no mínimo 6 meses, incluindo audiências públicas e as demais etapas exigidas pela lei de licitações. E olha só, e as alternativas seguras. Uma alternativa em caso de emergência, e o INEP conseguiram dispensar de uma licitação para contratar uma gráfica e garantir a impressão segura dessas provas e a tempo de aplicação do Enem deste ano. E o Instituto questionado sobre essa possibilidade, mas até a última atualização não tinha havido esclarecido. Em notas à imprensa, o Instituto informou que existem essas alternativas seguras sendo avaliadas para a impressão das provas. No entanto, o Instituto não detalhou que o mecanismo poderia usar para fazer essa nova contratação. A R.R. Dorneley tinha um contrato até 2020, presta serviços aí para o INEP, a impressão das provas do Enem. Desde que foi contratada em caráter de urgência em 2009, primeiro ano da reformulação do exame, a contratação de uma hora ocorreu após os cadernos da prova serem roubados naquele ano, o que atrasou em 2 meses a realização do exame. E em 2010, a gráfica venceu uma licitação e foi contratada até 2015, dessa vez sem caráter emergencial. E em 2016, um novo pregão foi realizado e a Dorneley venceu novamente. O novo contrato permitiria a renovação até ano que vem, 2020. A última renovação havia sido feita em julho de 2018, pelo período de 12 meses e incluía a execução dos serviços do Enem deste ano de 2019, além de possibilidade de outra prorrogação por mais 12 meses. Na última segunda-feira, o Instituto abriu o período de isenção de taxa de inscrição para as provas deste ano. E o prazo vai até dia 10 de abril. E olha só, o cronograma aqui diz que as inscrições dia 6 até dia 17 de maio, a aplicação dia 3 e 10 de novembro, 2 dias, gabaritos e cadernos de questões nos dia 13 de novembro. E as solicitações de isenção justificativa de ausência dia 1º até o dia 10 de abril, até pelo menos na próxima quarta-feira. Enfim, como a gente já destacou aqui, funcionários da gráfica R.R. Dorneley, eles fizeram um protesto na última quarta-feira e voltaram e estavam interditando a pista da rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 18, lá perto da gráfica, a sede da gráfica R.R. Dorneley, que prestava serviço para o INEP aí para impressão das provas do Enem. Enfim, a empresa disse que decidiu encerrar sua operação aqui no Brasil por volta das atuais condições do mercado da indústria gráfica e editorial tradicional, que estão difíceis em toda parte, especialmente aqui no país. A gráfica disse aqui que, em relação aos funcionários, a R.R. Dorneley está organizando com seus respectivos sindicatos, por meio de seus representantes legais, um procedimento para que os profissionais possam recuperar seus pertences. A R.R. Dorneley, editora e gráfica, decidiu, após considerar todas as operações, encerrar toda a sua operação no Brasil. Entre os fatores que levam o grupo a tomar essa medida e essas atuais condições de mercado na indústria gráfica editorial tradicional, que estão difíceis em toda a parte, mas especialmente aqui no Brasil. Recentemente, a gráfica perdeu um de seus principais clientes e registrou uma drástica redução no volume de trabalho contratado. O grupo operou aqui no Brasil por mais de 25 anos, mas uma análise meticulosa nas finanças da empresa motivou a decisão deles no requerimento da autofalência da
da R.R. Doneley, que será processado e será decidido pelo Fórum da Comarca de Osasco, São Paulo. E para minimizar o impacto desta falência, a empresa entrará em contato com o sindicato e avaliar a possibilidade de rescindir todos os contratos de trabalho já nos próximos dias. E isso permitirá o pronto levantamento dos valores depositados nas contas vinculadas pelo FGTS e habilitará os funcionários a solicitarem o seguro-desemprego na forma da lei. Azedou o molho aí para essa situação, né, gente? Olha isso. A gente observou aí que foi quente a semana aí para o INEP, para a gráfica. E aí, o rebuliço aí para as realizações do Enem, né, gente? Aí, como disse, vai ter aí vão atrás do prejuízo, vamos ver o que pode acontecer. As provas ainda estão mantidas para 3 e como é que é, produção? Só para a gente confirmar aqui. Esse ano vai ser feito os dia 3 e 10, tá certo, dias 3 e 10 de novembro este ano. Entende? Situação, né, do nosso país. Ok? Então, senhoras e senhores, agora vamos para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, a gente destacou aqui no programa do Felipe Aquino da semana passada tudo sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia na última semana. Enfim, todo esse processo tinha sido marcado aí uma data até pelo menos nessa próxima semana, mas aconteceu uma solicitação da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, esta semana de novo. Enfim, ela escreveu ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, para a solicitação de prorrogação do prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia até o final do semestre, dia 30 de junho pelo menos. Nesta carta, olha só, divulgada no dia de ontem, a Premier pede uma nova extensão do prazo de validade do artigo 50, é isso? Sim, do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que estabelece um período de negociação de 2 anos sobre a saída do país de um bloco, e inicialmente a data prevista para o Reino Unido se afastar do bloco era até pelo menos na semana passada, dia 29 de março. Mas após o acordo com a União Europeia, o prazo passou até para a semana que vem, dia 12 de abril. A imprensa internacional afirmou que Tusk defendeu uma extensão até de 1 ano desse prazo para que os políticos britânicos concordem com um plano de saída e ratifiquem no parlamento por sua vez. A ministra disse que deseja prorrogar por pouco tempo, com o intuito de evitar a necessidade de participar das eleições europeias que acontece mês que vem, dias 23 e 26 de maio. Uma reunião extraordinária, extraordinária da União Europeia, está prevista para a semana que vem, dia 10, lá na Bélgica, em Bruxelas, da Bélgica, para debater sobre a situação. E a França já indicou que ainda não está pronta para aceitar uma extensão, a menos que o Reino Unido apresente um plano definido, o que justificaria o tamanho adiamento. O Reino Unido, o governo era conservador. O governo conservador é a oposição de travar um extenso debate sobre como evitar uma saída da União Europeia sem acordo até a semana que vem, até na próxima sexta-feira, pelo menos, dia 12 de abril, uma vez que os deputados britânicos rejeitaram por 3 vezes o acordo de Theresa May com uma comissão europeia, caso o documento tivesse sido aprovado. Esse prazo seria até pelo menos dia 22 de maio. Após 3 tentativas frustradas de aprovar sem acordo para o Brexit no parlamento, Theresa May decidiu recorrer ao diálogo do rival trabalhista, Jeremy Corbyn, para evitar toda essa saída da União Europeia sem acordo. E eles já se reuniram por 3 dias consecutivos e a negociação não tem prazo para terminar, de acordo com o porta-voz de May. A Premier disse que deseja que essas conversas ocorram sendo de senso de urgência. Acho que eles viam isso até agora, mas eu não acho que a primeira-ministra tenha dado um prazo final. E em relação a quando as negociações terminam, estão obviamente focados em obter um resultado positivo. O porta-voz disse isso aqui.
A iniciativa de procurar o líder trabalhista motivou as demissões de Nigel Adams, que é o ministro do País de Gales, e o secretário de Estado para o Brexit, Chris Hierto-Harris. Entende? Chris Hierto-Harris, isso mesmo. Tá aí, ó, é a situação aí do Brexit, né? É a política pura, uma história longa para a gente contar. Que coisa, né? História longa aí, querendo adiar, né? Ok, olha só, e agora vamos continuar aqui com blá 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 aqui nas notícias do Brasil e do mundo, porque aconteceu uma briga generalizada entre políticos e funcionários lá que interrompeu, deixa eu explicar direito, foi em Macapá na última quinta-feira, dia 4, uma briga generalizada interrompeu a eleição para presidente da Câmara, logo o início, né? A gente vai mostrar como foi essa briga. A gente vai destacar melhor já aqui, porque a gente vai mostrar imagens aqui pra gente observar aqui. Olha só. Vocês vão ouvir som também aí, aos poucos. A situação vai ser quente aqui. Vai lá, vai rodar aí. Olha só. Dá pra observar que tá todo mundo tranquilo. Fazendo aí o início. Batendo palmas aí, chamando, anunciando, até que começam a discutir ali. O presidente começa a discutir, levanta e de repente o outro parte pra cima e pronto. A briga começa e agora azedou o molho na Câmara. Olha só, na Câmara de Vereadores de Macapá, aí todo mundo foi pra cima, o tempo fechou como se fosse um furacão categoria 5 atingindo a Câmara de um jeito muito forte, de um jeito que ninguém esperava, né, gente? Que situação! Brigar forte, né? Ó, não foi pra cá, não. Eu só queria se matar, queria se jogar em cima ali. Que coisa! Meu Deus! Ok, então, olha só, veja como foi essa briga aí. Ok, então... A gente já colocou aqui de novo. Enfim, essa briga generalizada entre políticos e funcionários interrompeu o início da eleição para presidente da Câmara de Vereadores de Macapá na última quinta-feira, dia 4. E como a gente mostrou, a gente viu esses vídeos mostrando a discussão e depois o tumulto envolvendo vários parlamentares, entre eles Caetano Bentes, do PSC, Yuri Pelais, do MDB, que iniciaram esse confronto. Enfim, os que estavam na mesa que a gente observou começaram a discutir, entende? A Polícia Militar e a Guarda Municipal fizeram a contenção dos parlamentares e que ainda não há informação sobre que não tinha feridos lá por causa dessa briga. E, enfim, a gente viu aí os vídeos feitos no local, mostrou a briga, que envolve várias pessoas que teriam iniciado minutos após a abertura da sessão, presidida interinamente por Yuri. As divergências iniciaram após o vereador Pastor Didio apresentar um documento solicitando a suspensão da sessão, mas o conteúdo justificava que ainda não tinha sido informado. Em seguida, Yuri pediu a Caetano Bentes, que era o primeiro secretário da casa, para ler esse conteúdo do documento, e ele negou. Os dois começaram a discutir, como a gente observou nas imagens, e depois entraram em confronto, e como eu já disse, azedou o molho na Câmara dos Vereadores. Em seguida, como eu já disse, né, gente? Enfim, depois os vereadores voltaram para a mesa e Caetano Bentes reiniciou a sessão, sendo advertido por Yuri Pelais que a votação é ilegal, mas que ela foi retomada e 12 dos 23 parlamentares votaram em Marcelo Dias para presidente e Adriana Ramos como vice. Durante a votação, as luzes e os microfones ar-condicionado do plenário foram desligados e a direção da Câmara não informou se houve queda de energia ou suspensão intencional, digamos, algum tipo de castigo para todo mundo que começou essa briga, né? Então, só para a gente mostrar essa história direito aqui, o Marcelo Dias foi escolhido o novo presidente da Câmara Municipal de Macapá na tarde da última quinta-feira. Uma votação que aconteceu cerca de 2 horas após essa briga generalizada envolvendo parlamentares no plenário e o presidente interino Yuri Pelais a encerrar essa sessão. Pelais declarou que a eleição que levou dias, né,
a liderança da casa não é legítima, porque não segue o que determina o regimento interno da CMM. E ele acompanhou a votação dos vereadores e dizia que a todo momento que o ato era inválido. Enfim, o Yuri, após a votação, ele disse que não tem legitimidade. E algum desses atos que ocorreram aqui foi muitos agredidos em plenário, e outros vereadores não tinham como dar continuidade a esses atos. Eles iam tomar medidas cabíveis, registrar um boletim de ocorrência e proclamar o próximo dia de eleição, enquanto ele está como presidente interino. A eleição ela foi conduzida por Caetano Bentes, primeiro o secretário da casa, e contou com a participação de 12 de 23 vereadores. E como a gente já disse, a sessão da última quinta-feira ela começou por volta de 2 horas da tarde para eleger o presidente da casa pelo biênio de 2019-2020. E essa seria a terceira votação realizada neste ano para escolher quem iria ocupar a vaga. E a primeira votação elegeu Acácio Favacho, que deixou a vaga para assumir a cadeira na Câmara dos Deputados. E no dia 25 de janeiro, Ruzivan Fontes foi escolhido, mas a eleição foi anulada pela Justiça. E as divergências iniciaram após o vereador Pastor Dídio apresentar um documento solicitando a suspensão da sanção e anulação do edital. E em seguida, Yuri pediu a Caetano Bentes, que o primeiro secretário da casa, para ler o conteúdo do documento, mas ele negou e os dois começaram a discutir, depois entraram em confronto, e em seguida houve uma confusão generalizada envolvendo os políticos, funcionários, e a sessão foi interrompida por cerca de 1 hora. Foi tudo aquilo que a gente viu nas imagens que rodou aqui. Que coisa, né? Mas terminou, né, gente? Aí, ó, a gente viu aí que deu no que era para dar. A situação foi forte, foi muito intensa mesmo, ok? Então, senhoras e senhores, agora vamos para a próxima notícia. Uepa! Bom, como eu disse, a novela do Michel Temer agora é uma nova novela das 9. Porque olha só o que está acontecendo. Ele foi solto, mas não por muito tempo, né, gente? Sei que eles ainda queriam fazer uma investigação e é o que está acontecendo. É a força-tarefa da Lava Jato. Tudo que deu aí os pedidos de condenação do ex-presidente Michel Temer e também de outros condenados aí. Outros culpados aí de crimes que envolvem a Operação Lava Jato. Enfim, esta semana o Diego Paz Moreira, titular da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, aceitou na última quinta-feira, dia 4, a denúncia feita pela Força-Tarefa da Lava Jato, do Ministério Público Federal, contra o ex-presidente Michel Temer e a filha dele, Maristela Temer, e o coronel João Batista Lima Filho, e a mulher de Lima, Maria Rita Fratzes. Essa decisão, com os 4, se tornaram réus, olha isso, se tornaram réus em uma ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro. O MPF havia feito as denúncias na última terça-feira, dia 2, e a suspeita é que os procuradores, que a reforma da casa de Maristela, filha do ex-presidente, foi financiada com dinheiro desviado das obras da usina nuclear de Angra 3. Em nota, o criminalista Eduardo Carnelos, que defende Michel Temer, afirmou que a acusação é infame e estapafúrdia, que já que o advogado Fernando Castelo Branco, que defende Maristela Temer, diz que a origem dos valores utilizados para a reforma de sua residência é lícita e a filha de presidente jamais participou de qualquer conquista voltada à lavagem de dinheiro. Os advogados Cristiano Bezonta e Maurício Leite, responsáveis pela defesa do coronel Lima e de Maria Rita Fratzes, citaram a precipitação de apresentação de denúncias pelo Ministério Público Federal. A denúncia e desdobramento do chamado inquérito dos portos que investigou Temer favoreceu as empresas do setor portuário com a edição de um decreto. E ela ocorreu 12 dias após o ex-presidente ser preso pela Lava Jato do Rio. E ele foi solto exatamente no dia 25 de março, na semana passada, após a decisão do desembargador Antônio Ivan Atier, do Tribunal Regional da 2ª Região.
Este caso estava no Supremo Tribunal Federal e foi remetido para São Paulo no mês de janeiro, quando Temer deixou a presidência e perdeu o foro privilegiado. A casa de Maristela tem 300 metros quadrados e fica no Alto de Pinheiros, um dos bairros mais valorizados da capital paulista. E em 2014 o imóvel passou por uma grande reforma. E também, na última terça-feira, Temer e o ex-ministro, o governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, e outras 12 pessoas viraram réus também, nesse caso aí, lá no Rio de Janeiro, em razão de desvios na eletronuclear da obra da usina Angra 3. O ex-presidente responde por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Bora ver aqui que a defesa nega os crimes. O que diz a defesa de Temer em nota assinada pelo advogado Eduardo Carneros? A acusação de lavagem de dinheiro por meio de reforma da casa de uma das filhas de Michel Temer, além de não possuir base em provas idôneas e infame. Idôneas e infame. Olha só, disseram aqui, em várias notas aqui. Os fatos relacionados àquela reforma foram indevidamente inseridos no inquérito que apurava irregularmente na edição do chamado Decreto dos Portos, que tramitou perante ao STF, o qual, aliás, transformou-se em verdadeira devassa, sem nenhum respeito à norma do juiz natural. Naquela fase, a filha do ex-presidente foi ouvida e prestou todos os esclarecimentos quanto à origem dos recursos utilizados nas obras. E agora, sem promover investigação sobre as explicações por ela apresentadas, o MPF de São Paulo formulou a denúncia a galope de depois que os mesmos fatores foram usados pela MPF do Rio de Janeiro para requerer e obter a decretação da prisão de Temer, quanto o tema surgiu naquele inquérito 4621 do STF, que dizia que recursos destinados à reforma teriam vindo pela corrupção envolvendo empresa que presta serviços ao Porto de Santos. No momento seguinte, o dinheiro teria vindo à JBS, lá da carne, entende? E finalmente, eis que a fonte pagadora teria sido empresa de outro delator, cujo o acordo foi distribuído ao mesmo relator do inquérito 4621, apesar de ele tratar o assunto relacionado à eletronuclear e em nada vinculados ao Porto de Santos. O fato é que nenhum dinheiro fruto de corrupção foi empregado na obra da reforma, e pela simples razão de que o ex-presidente não recebeu dinheiro dessa espécie. Olha só. E essa acusação estapafúrdia revela que, além do desrespeito de seus autores pelo direito, o propósito viu de usar a filha de Michel Temer para atingi-lo, ou melhor, para queimá-lo, para que merece o repúdio de que o mesmo em relação a adversários políticos preserva o íntegro, o senso de decência. E o que diz a defesa de Maristela Temer, nota assinada pelo advogado Fernando Castelo Branco? A defesa de Maristela Temer aguarda o integral acesso aos autos processos, bem como a sua citação para apresentar resposta para afundar a acusação, e reitera que a origem dos valores utilizados para a reforma de sua residência é lícita e jamais participou de qualquer conduta voltada para a lavagem de dinheiro, conforme que seria cabalmente demonstrado. E o que diz a defesa de Coronel Lima e de Maria Rita? Para a gente fechar logo aqui. Os advogados de Cristiano Benzota e Maurício Leite, que defendem o senhor Lima e a senhora Rita, declaram que chamam a atenção pela precipitação e a apresentação de denúncias pelo Ministério Público Federal, seja no caso do Rio de Janeiro, seja no caso de São Paulo, tendo em visita que os
autos de investigação do inquérito dos portos e seus desdobramentos ficaram por mais de 40 dias com a Procuradoria-Geral da República, que mesmo após a extensa avaliação, remeteu à primeira instância para que fossem instaurados inquéritos policiais, o que demonstra a inexistência de provas dos supostos crimes e que quando muito apenas a necessidade de continuidade das investigações que sequer foram realizadas. Gente, olha só, a história foi longa, né? Os documentos estão abertos, os livros estão abertos, aí estamos com dias contados, né? Devo dizer, ex-presidente aí, que pode voltar para a prisão, com todas essas investigações, que coisa, ok? Que situação. Então, senhoras e senhores, esta aqui são as notícias do Brasil e do mundo, ok? E agora pegue seu bilhete, que a gente vai destacar agora aqui no programa do Felipe Aquino, os resultados das loterias e os salves no final do programa, ok? Então vamos lá, atenção, VTs especiais. Uepa! Muito bom, então a gente acabou de ver aí as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque essa semana, tudo organizado aí, também a gente viu as notícias esportivas, não foi? Que coisa, ok? E agora, vamos para a parte final do programa, agora o papo é as loterias, ok? Então, pegue seu bilhete, que nós vamos destacar agora aqui os resultados das loterias, ok? Então, bora lá, já tá aqui o primeiro resultado, é a Mega Sena, ok? Então, vamos colocar em tela cheia. Mega Sena, concurso 2139, realizado dia 3 de abril. Os números foram 14, 23, 29, 41, 57 e 58. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 65 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 34.758,78. 3.441 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 937,98, ok? Agora vamos para a Quina, concurso 4.943, realizado dia 5 de abril. Os números foram 05, 10, 33, 49 e 62. 2 apostas acertaram as 5 dezenas e cada uma delas irão levar R$ 2.780.270,57. Mais de R$ 2.700.000 para 2 apostas que acertaram 5 números. 174 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 3.714,52. 12.094 apostas acertaram 3 e vão levar R$ 80,36. 257.578 apostas acertaram 2 e vão levar R$ 2,07 para casa, ok? Vamos agora para a dupla Sena, concurso 1922, realizado dia 4 de abril. Primeiro sorteio, os números foram 22, 24, 33, 36, 42 e 45. No segundo sorteio, os números foram 09, 10, 21, 23, 42 e 46. Tanto no primeiro, tanto no segundo sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas. Vamos ver quem acertou a quina. No primeiro sorteio, 16 apostas e vou levar R$ 3.363,99. E no segundo sorteio, 9 apostas e vão levar R$ 5.382,36. Quem acertou a quadra? No primeiro sorteio, 912 apostas e vou levar R$ 67,44. E no segundo sorteio, 751 apostas e vou levar R$ 81,90.
Vamos ver quem acertou o terno. No primeiro sorteio, 16.358 apostas. Eu vou levar R$ 1,88. E no segundo sorteio, 13.742 apostas. E vão levar R$ 2,23. Ok? Estes são os resultados da dupla cena. E agora vamos para a Lotomania, concurso 1958, realizado dia 5 de abril. Os números foram 02, 04, 06, 10, 11, 15, 22, 28, 34, 36, 38, 46, 48, 53, 61, 63, 77, 80, 87 e 99. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas, mas 17 apostas acertaram 19 e vão levar R$ 14.635,88. 163 apostas acertaram 18 e vão levar R$ 1.362,89. 1.909 apostas acertaram 17 e vão levar R$ 81,45. 7.065 apostas acertaram 16 e vão levar R$ 22,01. 28.762 apostas acertaram 15 e vão levar R$ 5,40. E quem não realizou nenhum acerto, nenhuma aposta, não realizou nenhum acerto, ok? Vamos agora para a Lota Fácil, concurso 1797, realizado dia 5 de abril. Os números foram 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 e 25. 3 apostas acertaram as 15 dezenas e vão levar R$ 790.231,48. 3 apostas irão dividir esse prêmio. 366 apostas acertaram 14 e vão levar R$ 1.993,02. 14.511 apostas acertaram 13, vão levar R$ 20 para casa. 197.184 apostas acertaram 12, vão levar R$ 8 para casa. E 1.169.331 apostas acertaram 11 e vão levar apenas R$ 4 para casa, ok? E agora, para a gente fechar aqui os resultados das loterias, vamos para o dia de sorte. Concurso 133, realizado dia 4 de abril. Os números foram 01, 04, 08, 10, 20, 22 e 31. Um apostador sozinho acertou as 7 dezenas e vai levar para casa R$ 386.090,21. Sozinho esse apostador vai levar esses 300 mil reais. 54 apostas acertaram 6 e vou levar R$ 3.064,21. 2.547 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 20 para casa. 33.769 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 4 para casa. E quem apostou apenas o mês de sorte março, 131.272 apostas acertaram apenas o mês de sorte e vão levar R$ 2 para casa, ok? Muito bom, gente. Então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias, ok? Então, já pode retornar aqui para mim. Muito bom. Então, tá aí, ó. Acabamos de ver os resultados das loterias. Tudo perfeito, tudo concatenado, tudo organizado. Então, senhoras e senhores, quem ainda não apostou, aposte que um dia a sorte vai vir, ok? Muito bom, então terminamos aqui os resultados das loterias. Então agora vamos para a parte final do programa. Vamos lá, mais alguns minutos. Já passa de 1h30 de programa. Então agora a gente vai para os salves no final do programa, ok? Então vai rodar a tela do meu celular aí, pera um pouco. Pi.
Show de bola. Então vamos começar aqui os salves, dando uma olhada aqui no meu Facebook. Salve meu tio Iali aí de Taquatiara. Olha, tá chegando uma notícia aqui dizendo que este ano o horário de verão vai ser extinto, gente. É isso aí. O horário de verão irá ser extinto aqui, depois aí de uma semana aí de novos encontros do presidente Jair Bolsonaro. E ele decretou aí, ó, que não haverá horário de verão este ano. Tá vendo só? Tá rodando essa notícia aqui o tempo inteiro. Né, gente? Ó, chega uma notícia aqui dizendo que o Maracanã vai ser administrado pelo Flamengo e pelo Fluminense. Estamos vendo aqui algumas notícias cômicas, algumas notícias hilárias. Uma notícia aqui do Santos dizendo que vai reestrear a Vila Belmiro também no jogo de Copa do Brasil aí. Vamos descendo algumas notícias aqui do presidente Jair Bolsonaro. Vamos vendo aqui, vamos descendo que estamos aqui vendo o nosso Facebook. O meu Facebook. Tá vindo aí a Páscoa, né? A gente já está no período de Quaresma e de vez em quando eles postam aqui sobre moldes de ovo de Páscoa, né, gente? É isso mesmo. Tipo um ovo de Páscoa feito de empadão, a gente acabou de ver aqui, né? Vamos vendo aqui, ó, situação do nosso Facebook. Olha só. Magali Fortes. Vamos vendo aqui mais algumas notícias. Ibéria, aqui um voo da Ibéria interessante. Jura Costa. Vamos vendo mais algumas coisas aqui interessantes. E aqui a gente já está nos meus... na minha linha do tempo aqui, ó. Dizendo aqui que um criminoso só com uma perna aqui se danou. É um saci criminoso. É isso mesmo, é um saci criminoso. E aqui está o programa da semana passada. A exibição do programa do dia 30 de março de 2019. Toda na íntegra aqui no meu Facebook, ok? Show de bola. E agora vamos pro meu Instagram aqui. Olha aqui meu Instagram. Cada notícia interessante aqui. Rodrigo Bocardi. Vamos vendo aqui. Jornalista Rodrigo Bocardi. A gente viu aqui. Natália Nascimento. Algum jogador do Grêmio aqui que foi afastado. Qual é o maior alvinegro da Série A? Alguma coisa aqui do Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro. Tá dizendo aqui sobre a definição do Fla-Flu, que Flamengo e Fluminense vão administrar o Maracanã e depois que o contrato daquela empresa... olha isso! O mascote da Copa América aqui no Brasil este ano será uma capivara. Já tá lançado aqui que vai ser uma capivara. Só faltam escolher o nome agora. Olha que coisa bonita. Aqui, ó, uma capivara. A gente acabou de ver aqui o mascote da Copa América aqui no Brasil este ano. Bom, aqui no meu quarto, quem observou aqui nos figurantes, né, em cima da prateleira onde quem estava assistindo aqui o estúdio, né, que tem as duas bolas de futebol, tem o Fuleco, que é o mascote da Copa de 2014, né. E aí surgiu agora essa capivara aqui, que é da Copa América aqui do Brasil este ano. Dá para interessar, né, gente? Coisa interessante. Show de bola. Então vamos descendo mais aqui, ó. Tá aqui, ó. Mais algumas cenas aqui. Tá aqui, ó. Mais alguma proposta conjunta. Administração do Maracanã. Que coisa. E agora estamos aqui nos meus status. Natália Teodoro. Vendo aqui algumas coisas do Diomas Aslan. Olha só. Cleito Pascarelli. Dizendo aqui que era dia de feira. Dia de feira no Vitória Supermercados aqui em Manaus. Algumas notícias aqui do Aerofortaleza. Pousos pela pista 31. Decolagens pela pista 31 lá em Fortaleza. Algumas notícias aqui. Simon Silva. Coisas boas, né, gente? Interessante. Teve a crítica oficial. Aqui vendo aqui Daniel Zateg. Compacto abono salarial. Olha só, gente, cada coisa boa aqui. Interação aqui. Notícias do portal da Holanda. Aqui, ó, né? Tá dizendo aqui alguma coisa ruim do Flamengo, alguma coisa ruim da Venezuela. Opa, Humberto Amorim, a gente acabou de cruzar ali. Vacina aqui, ó, pra H1N1, né? Porque esse cara vai vacinar Budiane. Aí estamos vendo aqui outra
Um pouso na pista 2. Olha só, Marcelo Cosme, Globo News. A gente acabou de ver uma pizza ali deliciosa. Cadê? Foi fome aqui. Dona Nedúcio aí no Jornal Hoje. Show de bola. Algumas notícias aqui da Globo News. Algumas postagens minhas aqui, ó. Cortesias 2019. Os status que eu postei essa semana. Esse aqui da semana passada. Mas esse aqui do final de semana passada pra frente já, olha só. Aqui, ó. E ter a maratona nova no... Olha aqui, maratonas no meu canal Felipe aqui no Plus, que já a gente mostra aqui. Que a gente vai sair aqui do meu Instagram e a gente vai pro meu WhatsApp. Tá aqui, ó. Chegamos no meu WhatsApp. Começando aqui no meu grupo de aviação. Muito bom, gente. Olha aqui. Salve Rick Souza. Salve Gabriel Ferreira. André Moraes. Antônio Levi. Henrique Paulaim. Vamos vendo aqui. Editor Rodrigues. Deixa eu ver aqui mais. Vamos subindo aqui. Vamos subindo. É interatividade mesmo. Rick Freitas Souza. Otávio Augusto, olha só aí pelas regiões do aeroporto, fazendo uns spotters durante esta semana, muito bom, parabéns, show de bola. Nick aqui dizendo que decolou um Andes, o Andes é o McDonnell Douglas, tudo bom, né, gente? Meu amigo Danilo, que mora aí em Recife, Max Cardoso, muito bom, gente. Aqui no meu grupo Família Boa. Olha só, tia Francilene aqui perguntou sobre uma interdição da Avenida Constantino Neri. Eu tô respondendo aqui que foi lá numa região onde um prédio pegou fogo. Meu avô Massimino, ali minha mãe tirou uma selfie com ele. Indo na boa aí. Dando meu salve aqui. Meu pai Frank Santos, minha prima Priscila, minha tia Francilene, minha tia Cleia, que mora aí em Itacoatiara. Aqui postou algumas emoções do time do Flamengo também. Que a gente destacou aqui que o Flamengo ganhou a Taça Rio, né? Então, muitos destaques interessantes. E aqui o Família Santos e Silva, tia Cleia, tio Francisco, prima Vitória. Tio Francisco aqui perguntando aqui. Fala aqui do Bolsonaro de vez em quando. Olha aqui, Lucas Manuel falando, começando nova escola, show de bola. Minha prima Vitória, tia Francineire. Minha tia Francenice, eu postei uma imagem ali de um cachorro que é tão grande que parece uma Coca-Cola de 5 litros, né? Que situação. Muito bom. Então, salve minha tia Neia aí de São José dos Campos, meu primo Gabriel Aquino aqui de Manaus também. Gabriel lá de Cascavel também, que é amigo de aviação, show de bola. Daniel Vieira, amigo de aviação aí de Recife. Minha tia Madalena, que tá aí por Manacapuru nesses dias. Meu amigo Wagner aqui lá de São Luís, fazendo algumas imagens aqui. Pedro aqui de Manaus. Algumas piadas aqui de time de futebol. Memes, né? Gabriel Aquino, Thalita Macedo em Boa Vista. E aqui os meus status mesmo. Muito bom, né? Ok? Show de bola. E este é o meu WhatsApp. E agora sim, chegamos no meu YouTube. Pra gente fechar aqui os salves logo. Chegou vídeo novo no meu canal Felipe aqui no Plus esta semana. Olha aqui, até que fim chegou vídeo novo. Pouso aqui do MAP Linhas Aéreas na pista 29. A visita de um Boeing 777 da TAM Linhas Aéreas aqui em Manaus no final de março. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Olha isso aqui, perfeição, né, gente? Sei que não é aquela filmagem que todo mundo gosta, mas é caseiramente, né, gente? E a maratona dos Cargo Lux do mês de março aqui em Manaus. Veja só que coisa bonita aqui, ó. Olha aí, ó. A carenagem dele. Avião quadrimotor. Jumbão. Boeing 747. Né, gente? Aí, olha, esse aí é maior. Esse aí é bem maior, olha aí. Pô, interessante, né, gente? Show de bola. Esses vídeos estão disponíveis no meu canal Felipe aqui no Plus. Ainda tem outro vídeo aqui que é a maratona. Olha aqui, a verdadeira maratona com 1h30 de duração. Registros aqui interessantes que a gente fez. Que meus amigos também fizeram e contribuíram lá no meu grupo de aviação no WhatsApp. E que eu reposto aqui no meu canal Felipe aqui no Plus. Muito bom, gente, muito bom. Se inscrevam aí nesse canal que vocês vão receber todos esses vídeos aí. A notificação desses vídeos aí que a gente manda, ok? E agora a gente já está aqui no meu canal oficial aqui.
programa da semana passada aqui na íntegra, ok? Sem nenhum corte, todos os interesses, ok? Show de bola, gente. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de todo mundo aí, pelo programa, ok? Então, vai retornar aqui pra mim, espera um pouco, vai retornar, pi. Muito bom, gente. Então, tá aí, ó, salves no final do programa, tudo beleza, ok? Então, obrigado pela audiência, mais um programa feito. Bom, ao decorrer aí do sábado a gente falou do fuleco, né? Aqui, ó, fuleco, que a gente mostrou aí, né? A capivara, né? Vai ser o mascote da Copa América deste ano aqui no Brasil, né? Enfim, vamos deixando lembranças, né? Aqui, os figurantes e o fuleco foi o tatu, né? Deixa eu pegar ele aqui. Olha só, tinha uma coisa aqui, mas faz parte, né, gente? Enfim, o fuleco, olha aí. Fuleco é o tatu bola. Virou lembrança. Eu apresento aqui ele desde que o programa estreou. Aqui na telinha. Entende? Que coisa. E ainda temos um minuto, né? Então, muito obrigado pela audiência. E a gente volta semana que vem, dia 13 de abril, com muito mais programa do Felipe Aquino, ok? Então, uma boa noite para todos e até lá. Tchau!